Hoje a abordagem do nosso encontro, ela tem como finalidade principal trazer para nós um conhecimento que não é recente, já vem desde lá do século XV, século XIV, mas que para nós, nos tempos atuais, ainda soa como novidade, porque aborda o conceito do pensamento, de ideia e de vontade. E o material que eu trouxe hoje, se eu conseguir proporcionar a vocês a compreensão que eu espero, muitas dúvidas que nós carregamos, muitas incertezas naquilo que diz respeito como funciona a nossa ligação com a espiritualidade, como é que funciona o nosso pensamento de desejo ao bem para alguém e desejo mal para outro, como é que essas vibrações, essas emanações da nossa mente atuam sobre as pessoas, ou mesmo sobre objetos, ou mesmo sobre grupos. E como é que nós fazemos uso dessa nossa capacidade como encarnados, e como é que a espiritualidade também faz uso dessa mesma capacidade, desse mesmo potencial. Então, essa é a abordagem da noite de hoje. E eu traduzi e trouxe esse material grandemente embasado no livro que eu recomendei na semana passada, que é Pensamento e Vontade, lá do Flammarion. Tá? A Eliane teve a gentileza de colocar no grupo em PDF, para que vocês pudessem ler e meditar sobre o tema, tá bem? Então eu fiz um pequeno apanhado, não aprofundei muito, para que nós pudéssemos entender isso melhor no nosso dia a dia, na nossa prática diária como espíritas e como pessoas que lidamos constantemente com o outro. Boa noite, Lilian. Tudo bem? Boa noite, Rose. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Tudo bom. Então vamos lá. Isso aí. Larissa também entrou agora. A Boa Larissa também. noite. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Eu Tudo coloquei a jóia. capa aí do nosso material, vocês estão vendo? Uhum. Beleza, muito bom. Então eu coloquei duas imagens, tá? Uma imagem assim mais rica, né? Sobre mentes que poderíamos dizer não corpóreas, com esses olhos brilhantes, esse olho, o grande olho do grande irmão, uma imagem muito rica de informações, e os encarnados ali embaixo sendo submetida a essas forças que poderíamos chamar de bem e de mal, de forças do campo mental, né? E ao lado eu coloquei uma outra imagem de uma mulher com os pensamentos, com a sua mente totalmente turva, como que mergulhada em um tanque de água escura e sem condições de por si só se libertar desse processo de envolvimento que ela se encontra. Tudo bom, Viviane? Muito bem. Vamos avançar um pouco e fazer uma abordagem já a princípio muito delicada que é preciso que nós possamos entender. O primeiro item diz assim, ó, pode um fenômeno psicológico se transformar em algo fisiológico? Algo que está na minha mente, na minha psique, pode se transformar em algo palpável, algo que eu consiga perceber a sua consistência e esse algo gerado pela minha mente? Essa é a pergunta que aí está, tá? E logo a seguida tem um outro ponto importante que é assim, ó. O pensamento pode ser fotografado e esse pensamento que pode ser
fotografado, ele pode ser materializar, ele pode ter uma forma palpável, concreta aos meus sentidos? Então, são duas perguntas muito importantes que estão naquele livrozinho Pensamento e Vontade. Esse aqui, tá? E aí vem o terceiro item, que é: nada é tão importante para a ciência e para a filosofia. E eu coloquei esse parágrafo porque a doutrina espírita é ciência, é filosofia, tá? Então, nada é tão importante para a doutrina espírita como pesquisar que o pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. O que esse parágrafo está dizendo? Que o nosso pensamento e a nossa vontade, quando eles são bem centrados, bem sólidos, bem estabelecidos vibracionalmente, eles são capazes de transformar algo numa certa plasticidade e uma certa organização. Partindo desse princípio que precisamos aceitar nesse momento, nesse primeiro slide, então sim, um fenômeno psicológico da nossa mente pode se transformar em algo físico. Quem já está mais tempo na doutrina espírita está começando a pensar no ectoplasma. E sim, está correto. Pensa-se no ectoplasma. Então, o pensamento pode ser fotografado? Também sim. É a exteriorização do ectoplasma ou do campo mental daquele que está concentrando fortemente em algo que lhe é de sua vontade. E é isso que nós vamos debater um pouquinho, eu vou expor aqui para vocês, e vocês têm toda a liberdade de interromper para que possamos esclarecer qualquer dúvida. Antônio, eu tenho uma dúvida. Qual? Forma pensamento. Sim, O que é o que nós vamos falar, formas pensamento, que é o processo, um sinônimo de ideoplastia. Tá? Eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, esse senhor aí, ó, Van Helmont, lá no século XVI a XVII, 1501 a 1700, vejam o que ele já dizia. Nunca ouvimos falar desse cara, Van Helmont. O desejo se realiza na ideia. Tudo aquilo que eu desejo, eu posso, de acordo com a minha ideia, com o meu treinamento mental, com a minha capacidade mental, com a força do meu pensamento, transformá-lo em algo. É isso que ele está dizendo. Quando uma ideia não é vã, não é uma ideia banal, não é uma ideia tola, não é uma ideia frágil, mas é uma ideia forte, essa ideia forte, essa concentração, esse desejo fortemente estabelecido, segundo a linguagem dele lá naquele século, se transforma em um encantamento. Então eu posso encantar com a minha ideia, com o meu pensamento, um objeto. É isso que ele está dizendo. Então aí nós temos agora a compreensão dos talismãs, dos selos proféticos, selo de Salomão, a Goétia e essas coisas que são de outro tipo de estudo do ocultismo e do misticismo que não cabe aqui, tá? Então o nosso irmão estava dizendo, olha, quando a sua ideia tem uma força muito intensa, você pode encantar algum objeto ou alguma pessoa. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai aprofundar isso empiricamente, ele não tinha como provar, tá? Isso é tudo empírico, é tudo pensamento dele. O que eu denomino espírito do magnetismo, olha a clareza desse homem lá há mais de 500 anos atrás. Não são espíritos que vêm do céu e muito menos espíritos que vêm do inferno. Mas esse espírito do magnetismo, ele é proveniente, ele vem de um princípio que pertence ao homem. Assim como a faísca que se desprende de uma pedra quando eu bato na outra. Então, ele já afasta a questão do princípio de uma fantasia e diz, olha, isso que eu estou dizendo, esse magnetismo pertence ao homem, à criatura humana.
E ele avança um pouquinho mais e continua dizendo: graças à vontade, o organismo, o corpo físico, também pode desprender, emanar uma pequena parcela do espírito que o sustenta e que ele reveste de uma forma determinada, transformando-se em ser ideal. E essa forma determinada que ele diz, transformando-se em ser real, hoje nós damos o nome de perispírito. Ele não sabia nada disso, que nós sabemos hoje. Aí ele avança na sua mente, analisando e pensando, dizendo assim, ó, a partir desse momento, esse espírito vital se torna em alguma coisa como que intermediária entre o corpo e aquele que não tem corpo. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que o perispírito ele é semimaterial. Então ele interliga aquele que tem corpo e aquele que não tem corpo. Assim é que pode se locomover de acordo com a sua vontade e não está submisso às limitações de tempo e espaço. Então, é o desdobramento. Então, pensamento e vontade é o motor que vai permitir o desdobramento e a locomoção sem limitação de tempo e espaço. Isso explica o trabalho que nós fazemos na sexta-feira do Caravaneiros. Assim, quando nós temos o pensamento e a nossa vontade totalmente voltado firmemente para o desdobramento, ele vai ocorrer sem limitações de tempo e espaço. E isso depende de exercícios, depende de treinamento. Mas ele não para aí ainda. Olha o que ele continua dizendo. Não se veja em tudo isso a consequência de poderes demoníacos. Ele está dizendo assim, olha, isso é natural no homem, isso é natural em todos nós. Não está ligado a nenhum culto ao demônio, não está ligado a nenhum processo de magia. Ele não nega isso, mas ele está dizendo que isso que nós podemos fazer não tem nada a ver com essas outras vertentes do misticismo ou da magia. Porque se trata apenas de uma faculdade espiritual do homem. A doutrina espírita nos diz o quê? Que todos nós somos médiuns. Não é isso que está lá na doutrina espírita? Portanto, ele está nos dizendo, muito antes de que surgisse a doutrina espírita, o que a doutrina espírita confirma. Que todos nós temos uma faculdade espiritual e nós estamos estreitamente ligados a ela. Mas se ela é inerente ao homem, em cada um de nós, essa faculdade espiritual é diferente. Então nós precisamos entender, para nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos como espírito, que todos nós temos essa capacidade, todos nós podemos desenvolvê-la, todos nós podemos aprimorá-la e todos nós estamos estreitamente ligados a ela. Esse estreitamente ligada está dizendo o seguinte: 24 horas, todos os dias do mês, da semana, do ano e assim por diante. Bem? Então, compreenderam até esse momento o que esse Van Helmont está falando? Eu já estou fazendo uma analogia com a doutrina espírita. Então, o que está ali na doutrina espírita não é novidade para ele e para ninguém. Ela apenas foi trazida pela espiritualidade conhecimentos que nós já possuímos. Isso não veio do nada, o que está ali na doutrina espírita. Há homens encarnados que já pensaram nisso há muito tempo. E ele vai mais além. Ele diz assim, ó, o homem tem ao alcance da mão uma energia que obedece à sua vontade, ligada ao seu potencial imaginativo, potencial de pensar. Não é de fantasiar. Capaz de atuar exteriormente e influir
pessoas distantes, muito distantes mesmo. Se o homem tem essa energia obediente à sua vontade, ligada ao seu potencial mental, e ela se exterioriza e atua sobre pessoas distantes, nós entendemos agora por que é que quando nós emanamos o nosso pensamento e a nossa vontade firme em evocar espíritos, eles vêm. E nós entendemos por que é que a espiritualidade que não tem o corpo físico, mas tem essa energia obediente à sua vontade e está ligada ao seu pensamento firme, pode sim afetar pessoas no nosso orbe ou em outros locais. Pode sim emanar seu pensamento de outras galáxias para chegar até nós, através da recepção de médios e médios e médios. Tudo isso está à nossa disposição. Tudo isso é um poder que nós temos. Tudo isso é concedido a todos nós na Terra, como seres encarnados humanos que nós somos. Bem, esse potencial que está ao nosso alcance da nossa mão e essa energia obediente à nossa vontade, nós podemos fazer uso disso inconscientemente, por não saber que temos isso. Como é isso inconscientemente? Quando eu estou emanando campos de energia de ódio, de desprezo, de preconceito, de fazer o mal ao outro ou desejar o mal. Eu estou emanando isso. E estou atingindo pessoas na minha casa ou estou atingindo pessoas em outro continente. Não há limite de tempo e espaço, lembrem disso. Bem? Aqui começamos a entender como essas coisas vão funcionar. Então vocês podem estranhar esse slide que não casa muito bem com os anteriores, mas é preciso entender esse slide. Vamos ler o texto primeiro e eu vou explicar a imagem depois. Existe no ser humano um dínamo, uma força psíquica que constitui a essência do eu. Sem esse dínamo, sem esse psiquismo, o eu não se sustenta. E que não está ligado ao funcionamento do sistema nervoso central. Está dizendo assim, olha, existe uma força que não tem nada a ver com o que é orgânico. O que é o sistema nervoso central? Sistema nervoso central é tudo que está protegido pelos ossos. Então, é o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, que é essa área toda cheia de circunvoluções aqui, tá bem? O cerebelo, o tronco encefálico, a medula espinhal. Tudo isso aqui, ó, é sistema nervoso central que nós chamamos de encéfalo. Larissa, O que tem? comer. Ela não vai comer agora. Então, esse é o processo que ele está dizendo assim, olha, tudo que essa energia é capaz de fazer, que eu falei no slide anterior, não tem nada a ver com isso aqui. Tomando esses dois princípios como básicos, nós vamos começar a aprofundar aquilo que chamamos de dínamo psíquico, a força psíquica. Então, a força psíquica essencial não é condicionada pelo corpo. Ao contrário, o corpo e o funcionamento cerebral são condicionados por ela. Vejam bem, são duas coisas distintas. Nós temos todo um mecanismo orgânico muito bem construído, muito bem harmonioso, e acreditamos até o momento que nosso corpo, nosso cérebro, controlava a nossa psique, a nossa mente, a nossa vontade. E agora nós estamos vendo que é o inverso. É a nossa psique, é a nossa mente que controla o nosso organismo e determina aquilo que nós vamos fazer, as atitudes que nós vamos tomar.
o comportamento que nós teremos. É como que se nós estivéssemos ainda na época em que se acreditava que o Sol girava em torno da Terra. E aí o tempo evolui e nós vamos aprendendo que não, que é a Terra que gira em torno do Sol. Então o nosso corpo, ele gira, podemos associar dessa forma, em torno da nossa mente. E tudo que nos acontece é fruto daquilo que a mente determina. Separados esses dois conceitos, se vocês tiverem dúvidas, pergunte agora. Mas eu deixei bem claro, o organismo é uma coisa, a mente é outra e o organismo obedece à mente. Então imagina assim, você tem um corpo físico, tá? Você tem um princípio vital em você, que chamamos alma. Depois você tem um campo mental que é o pensamento, e o pensamento não é de forma alguma elaborado no teu cérebro orgânico. O cérebro orgânico ele é apenas um instrumento que vai responder ao desejo do espírito. É como você estivesse no seu carro e o seu carro obedece a você que está lá dentro. O teu corpo é o teu carro. Se ele vira para a esquerda, para a direita, não é porque o carro quer, porque você deseja. Se você quer que o seu carro siga em frente até se abauroar com algum outro objeto, que seria o suicídio, por exemplo, você vai dirigir seu carro dessa forma. O veículo, o corpo, obedece à vontade daquele que o conduz, que no caso é a mente. E quem determina como essa mente se comporta é o estágio evolutivo do espírito. Se ele é mais evoluído, se ele é menos evoluído, se ele tem mais conhecimento, se ele tem menos conhecimento, e assim por diante. É dessa forma que se processam as coisas em nós. É que você não tenha, como você é ainda recém-chegado, você não. No ano passado eu dei um curso, acho que 12 aulas, ou 14, onde eu explico todos esses corpos. O que é duplo etérico, o que é perespírito, o que é campo mental, como essas forças se interrelacionam, como os centros de força agem, está tudo nesse curso. Então, o que eu estou colocando aqui exige um pouco desse conhecimento anterior, né? Mas eu estou tentando trazer de uma forma que esse conhecimento ele não seja tão necessário para entender. Eu poderia trazer de uma forma um pouco mais científica, né? Mas eu estou trazendo de uma forma mais leve. Então, resumindo, é assim, ó. Você tem uma psique, uma mente, tá? Que não é condicionada pelo teu corpo. Essa mente é que dirige o corpo, não o corpo dirige a mente. Tá Exemplo claro. disso. Exemplo disso. Para entender melhor, assim, para todos. Lembram que ainda hoje se faz, tá? Mas não é tão declarado. Que quando os sacerdotes, ou aqueles que seguiam a Igreja Católica de uma forma muito primitiva, todas as vezes que eles que tinham desejos eróticos por criança, violento, não importa, eles se puniam com silício, não era? Batiam nas costas, se puniam com silício, tá? Por quê? Acreditava-se que era o corpo que tinha esse desejo. E, portanto, o corpo era pecaminoso, então punia-se o corpo. Não, mas, na verdade, na própria doutrina espírita explica que o corpo é um instrumento divino e que o espírito é que tem que ser punido, não o corpo. Assim, e como é que se pune o espírito? No processo de se reconstruir como espírito. Entender as suas falhas, suas deficiências e se corrigir como espírito. Punir o corpo não leva a nada. É a mesma coisa aqui, tá? Vamos avançar um pouquinho. O pensamento e a Obrigado. vontade são forças plásticas e organizadoras. Esse slide não está aí à toa. Vejam,
Eu coloquei aqui, achei o mais próximo possível, uma mulher, uma jovem, com seu pensamento e a sua vontade desejando ser uma espécie de animal. Bem, portanto, a matéria, que é a forma animal, ela obedece à força do espírito, e não o contrário. O espírito não se submete à matéria, mas sim a matéria se submete ao espírito. Para entender isso melhor, está lá no livro na Gênese, no capítulo 14, o laboratório mediúnico, laboratório esqueci agora, laboratório do mundo espiritual. Explica bem essa parte aqui. Tá? Então vejam, aqui acontece o caso das zoantropias. Porque existe uma onipotência mental de um espírito que influencia um encarnado, cuja mente é mais fraca, e essa onipotência do espírito vai controlando a outra mente, direcionando-a para que ela aceite a sugestão de que ela é um animal. Um caso mais leve desse processo obsessivo, nos tempos de hoje, são os Therians. Vocês já ouviram falar, conhecem os Therians? Aqueles jovens que se vestem com uma máscara de animal, saem engatinhando, pulando como animais. É um processo mais ou menos parecido com aquilo. Essa é a forma mais leve. Tá? Assim, eu não ia falar, mas vou falar um pouquinho sobre essa questão. Vejam bem, parece algo leve, sem nenhuma consequência grave. Os Therians, aqueles jovens que se vestem e se mostram como animais. Mas esse já é um processo obsessivo no encarnado. E ele aceita isso. Quando ele desencarna, ele já desencarna na forma animal. Ao sair do corpo físico, ele já está naquela forma. E ao se submeter à onipotência da mente de um outro espírito, essa mente, recém-desencarnada, já na forma animalesca que ele escolheu, que ele adotou, que ele amou, se torna prisioneiro da matéria forma animal. Não podemos esquecer, leiam, estudem a doutrina, que o pensamento ainda é matéria. Lembram disso na doutrina? O pensamento ainda é matéria. Bem? Portanto, não importa o estágio que nós nos encontramos, a mente sempre vai dominar a matéria. Agora, se a criação divina não é mais que o pensamento divino, então tudo que existe de criação, tudo que existe de matéria, é pensamento divino exteriorizado. Então, o pensamento e a vontade divina exterioriza tudo que nós conhecemos como matéria. Nós também partilhamos de uma forma limitada como parcelas da inteligência infinita. Então, o nosso pensamento, a nossa onipotência mental está mergulhada, está no pensamento da onipotência infinita. Então, o nosso pensamento está mergulhado no pensamento divino. É preciso entender isso. Por isso que quando os amigos espirituais nos dizem que as leis divinas estão na nossa consciência, é porque as leis divinas que estão na nossa consciência estão mergulhadas nas leis de uma consciência maior. E por isso que aquela imagem que a gente não consegue entender muito bem, como Deus sabe tudo, sente tudo, é onipotente, é onisciente, porque nós estamos mergulhados nesse oceano de forças divinas. Qualquer vibração é registrada. Para entender um pouquinho melhor, é a teia de aranha. A consciência divina é o centro da teia e tudo que os toca na periferia dessa teia se transmite para essa consciência. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Pensamento e vontade vai ficar um pouquinho melhor, assim, para mais prático, tá? Dentro do que eu falei, nós precisamos
entender que se existe uma inteligência suprema, que nós chamamos Deus, e nós consideramos que o universo é a expressão desse pensamento divino, portanto, nós temos que aceitar que tudo que existe é sustentado por esse pensamento e por essa vontade, inclusive nós. Paralelo, a espiritualidade nos diz que o nosso mundo material pode se extinguir, pode desaparecer e que não afeta em nada o mundo espiritual. Onipotência do pensamento divino, superando a onipotência da matéria. Olha como isso é bonito, gente, e importante. O nosso mundo pode desaparecer, não afeta em nada o mundo espiritual, que é a onipotência da vontade divina, que criou inclusive o mundo material. Mas se ele desaparecer, não afeta em nada, porque a vontade e o pensamento divino continua mantendo todo o equilíbrio do universo e em nada é alterado. Traduzindo isso para uma outra forma, analogia, eu coloquei aqui o Einstein, tá? Vejam, as manifestações da ideoplastia, isto é, as imagens que vão adquirindo forma das imagens mentais, processo obsessivo. Processo obsessivo nada mais é do que a ideoplastia repetida constantemente por espíritos, influenciando imagens mentais no encarnado, tá? Persistente ao longo de muito tempo e muitos anos, sem cessar, sem um minuto de trégua. Até que aquele que ali está encarnado passa a se tornar o gerador das ideoplastias, das imagens, dos sons, das vozes, das cenas, por ele mesmo. Mas não é isso de uma forma pétrea, inabalável, que não pode ser mudado, porque muda-se constantemente. Ó, com algumas exceções, as criações mentais persistem sob uma condição: de não interromper o pensamento criador. Se tem um espírito ou um grupo de espíritos emanando um pensamento criador sobre um encarnado e nada interrompe isso, essas imagens, esses sons, essas cenas vão continuar ali. Mas se houver algo que venha interromper esse pensamento criador de processos obsessivos, essas imagens desaparecem quase que imediatamente. Agora, a nossa mente tende a entender assim: bom, então num processo de obsessão severa, intensa, se nós entrarmos com a desobsessão e trabalharmos para interromper esse pensamento criador obsessivo doentio, eu curo o obsediado. Na lógica está certo. Na lógica está certo. Mas nós não podemos esquecer que ao longo de anos o processo obsessivo cria lesões orgânicas, cria lesões no cérebro orgânico. Há alterações bioquímicas no cérebro. E mesmo que você afaste o processo obsessivo, o quadro de loucura continua. Daí a importância de todo o processo obsessivo precisar ser socorrido logo no início, na obsessão simples, para que não vá para a fascinação, não vá para a subjugação, porque aí haverá sim sequelas. Então, desde que cesse o pensamento, o alimento pulsante, essas criações se dissipam imediatamente no processo de obsessão simples. O próprio médium, a própria pessoa,
se livra da obsessão. Mas ela precisa ter um pensamento e vontade firme. E onde é que ela encontra isso? Onde ela encontra isso? Em lugar nenhum. Porque tudo que acontece à nossa volta, em termos de informação, de conhecimento, é para deixar o nosso pensamento e a nossa vontade cada vez mais fraca. E não forte. Dúvidas? TikTok, Instagram, filmes. Não é para não fazer, mas é o tempo que você fica. E, portanto, nós estamos em um processo de emanação de pensamentos criadores obsessivos que nós mesmos procuramos. E ficamos horas e horas dentro desse pensamento criador obsessivo na tela, sem nos darmos conta de que estamos enfraquecendo o nosso pensamento e a nossa vontade. E aí, o processo obsessivo e o pensamento e vontade frágil se submete aos comandos que são dados pelos algoritmos obsessivos, que são obsessores, esses algoritmos. Daí você tem o quê? Os suicídios, os desafios, e vão sim afetar pensamentos e vontades que ainda não estão formados. São os jovens, são as crianças. E assim são os alvos principais, porque são, lembrem-se, que não é a briga, não é, vou colocar briga, não é pelo corpo físico, a briga é pela mente, é pela energia. Jovem tem muita energia. Quanto mais jovem se cai nessa trama de pensamento e vontade de obsessiva doentia, mais se alimenta o campo da espiritualidade que chamamos de obsessores. Nós, idosos, caímos nisso também. Como? Nos jogos, nas bets, nessas coisas. Caímos nisso. Os adolescentes jovens também caem nisso. Onde? Nas academias. Para todo lugar que nós olharmos, nós estamos passando por processos de tentativas de nos obsediar e nos enfraquecer a mente. Como é que se enfraquece a mente nesses lugares? O culto ao corpo. Esquecendo aqui que eu estou falando que não é a obediência da matéria para o espírito. É o espírito é que determina a obediência da matéria. Aí vai o quê? O que nós vemos constantemente. Pessoas muito musculosas, sabemos que são anabolizantes, são químicas, são drogas, a mente vai se perdendo, vai se enfraquecendo, o instinto, a violência vai se manifestando e temos essas atrocidades que nós vemos por aí, né? De extrema violência, de feminicídio, de infanticídio, e você vai olhar, são pessoas bombadas, saradas, que estão com o pensamento e a vontade muito enfraquecidas e dominadas, sim, por espíritos que desejam essa orientação. Tá? Dúvidas? A finalidade da aula é essa, é mostrar e é associando o que a doutrina espírita nos ensina com aquilo que nós podemos controlar e dominar e melhorar em nós. Então, se nós atribuímos a incessante ação do pensamento criador que chamamos Deus, que é permanente para explicar o universo e a ordem que nele reina de modo permanente, que ordem é essa? As órbitas, as gravidades diferentes em cada mundo, a estrutura material de cada mundo. Tudo isso é o pensamento criador. E tudo está em equilíbrio. Então, se nós partimos desse princípio, nós entendemos
que nós também estamos nessa ordem admirável, que reina de modo permanente. E todas as vezes que nós saímos com o nosso pensamento e a nossa vontade enfraquecida dessa ordem, nós caímos em desgraça. É o que Jesus diz: tens que recomeçar novamente. Teremos que recomeçar até que possamos nos estabilizar dentro desse princípio. Tá bem? Vamos chegar um pouquinho mais adiante, se vocês não tiverem dúvidas. Eu mostrei nessa imagem os campos vibracionais, olha, envolvendo nós. Tá? Pus só um homem aqui, e nós é que temos que entender isso aqui. E não esse campo energético entender a nós, porque nós somos parte disso. Nós é que não entendemos ainda. Bem? Então vamos concluir que a ação constante do pensamento de Deus, que se manifesta no universo, na lei da gravidade, naquilo que governa os mundos, se nós pensamos na existência do espaço e do tempo, se o pensamento e a vontade divina falhasse, tudo se dissolveria, não existiria nada. Já pensaram nisso? Se o pensamento divino falhasse, como o nosso, nada permaneceria. Inclusive nós. É muito rico, né? Muito rico isso, gente. Muito rico. Quando nós começamos a entender isso, você começa a entender o que é Deus. O que é essa suprema energia. Puxa, se essa suprema energia deixar de existir, não importa por que forma ou de que forma, nada existe. Nada existe. E essa situação é que nos permite compreender o porquê estamos aqui. E por que nós temos algo muito forte em nós, que é aquele princípio energético que o nosso Van Helmont disse lá no início. Nós temos uma energia nas nossas mãos que nós podemos controlar de acordo com o nosso pensamento e a nossa vontade. Se você não controla com o seu pensamento e vontade, outro controla. Outro controla. Pode ser encarnado, pode desencarnado. Daí vem a palavra fanático. A palavra fanático é quando aqueles que são fanáticos são controlados por alguém. E aquele que é fanático é aquele que se deixa dominar pela verdade do outro, porque não pensa. Não tem pensamento e não tem vontade. Então o outro diz o que tem que fazer. Daí vem a palavra fã. Eu sou fã da Madonna. Então eu sou fanático pela Madonna. Portanto, se a Madonna anuncia com 8 meses de antecedência que vem fazer um show aqui no Brasil, eu vou, como fanático, montar a minha tendazinha 8 meses antes lá na porta do lugar que vai ser feito o show. E a minha vida morre ali, para ali. Então nós precisamos compreender que o fanático, aqueles que seguem seitas, aqueles que seguem doutrinas de violência, aqueles que pregam a hostilidade e a violência entre si, são sim seres que têm seus seguidores que são fanáticos, que não pensam e não têm vontade, fazem o que mandam. Bem, então nós precisamos entender que a própria existência do tempo e do espaço só existe porque tem um pensamento e uma vontade controlando isso. Senão não existiria. Aí cai na temporalidade que o Carlos perguntou lá. Não existiria. Não há tempo, não há espaço. Nada é atemporal. Vamos avançar. Eu trouxe um termo aqui para vocês avançarem um pouquinho mais em conhecimentos. Nebulosas mediúnicas. O que é isso, Antônio? Nebulosa mediúnica não é que o médium está nebuloso, confuso, não é isso. É a ideia, a imagem ou a lembrança que o médium tem de uma sensação simples ou associada.
é isso. Ideias e imagens são sensações. Então, a imagem, a ideia só se manifesta através da sensação. Então, veja embaixo: todo e qualquer pensamento nada mais é do que uma manifestação da memória. Então, eu vou perguntar assim para vocês: na memória de vocês, qual é o doce que você mais gostou quando a sua mãe te deu quando você tinha 7 anos de idade? A tua memória te leva lá atrás. É arroz doce, é pamonha, é curau, é manjar, a doce de abóbora, doce de coco, doce de mamão. Qual é o doce? O pão. Vejam, essa memória que está refletindo se transforma em pensamento, porque você pensa na sua mãe, você pensa na cozinha, você pensa no local. É isso que acontece. Então, a memória, ela só permite que o pensamento se manifeste quando desperta uma sensação em você. Se não houver sensação, não há memória, não há pensamento. Então, se a sensação ela é anteriormente percebida, a tua memória traz o pensamento, processo obsessivo, ou processo dos amigos espirituais. Vejam, o que a espiritualidade faz quando vai trazer uma mensagem através do médium? Amigo espiritual, ele vai acessar a tua memória, os teus arquivos mentais, vai despertar uma sensação em você, e você vai ter um pensamento associado com o pensamento dele e vai trazer a mensagem. Mas se o amigo se aproxima, você não tem sensação nenhuma, você não ativa o campo da memória e você não tem o pensamento. Ele não consegue fazer isso. Por isso que no trabalho mediúnico, o que nós falamos? Percebam, sintam a presença do amigo espiritual. Mas a nossa mente fica pensando onde ele está. Cadê meu amigo? Para onde ele foi? Onde eu encontro ele? Fica procurando com a mente. Né, Vânia? Não é só você não, todos fazem, viu? Então, quando o médium, ou aquele que está lá, fica pensando como é que o amigo chega, como é que ele é, o que ele vai fazer, não sente. E se não sente, não ativa a memória. Não ativa a memória, não há conexão. Não há conexão, não tem pensamento. Então, o pensamento e vontade no trabalho mediúnico do trabalhador que está aprendendo, estudando como nós, é determinar, através do seu pensamento e da sua vontade, a conexão com o amigo espiritual. Então, o meu pensamento é conectar com o amigo espiritual. A minha vontade é expandir e me conectar. Pensamento, expandir. Aí vai acontecendo. Mas se a minha mente foge, não acontece. Por quê? Porque eu não estabilizo o meu pensamento e vontade. Ela fica fraca. O meu pensamento é disperso e a minha vontade é fraca. Aí eu não consigo. Mas estendendo esse processo que eu estou trazendo, fica mais fácil para praticar. Com os espíritos da terceira ordem inferiores, obsessores, vingadores, etc. e tal, é diferente. Porque a primeira coisa que ele estimula em nós é a sensação. Ele não pede permissão. O amigo espiritual espera você. Por isso que não acontece. O espírito que está lá sendo socorrido, ele não espera, ele não pede permissão. Ele chega e envolve, ele acessa com a sensação dele de dor, de raiva, de tristeza, de angústia, de agonia, de cheiro, de fraqueza. O médium sente esse espírito. Nossa, ele está cortado, ele perdeu a cabeça, ele está amputado, ele se explodiu. O médium sente isso. A sensação traz a memória traz o pensamento e acontece a manifestação. Então, na minha memória eu me explodi? Não, você pode ter lido algo.
Você pode ter estudado algo. É isso que a memória é, o aglomerado de tudo que você já leu e elaborou na sua mente. Então, a nebulosa mediúnica é todo o trânsito do conhecimento do médium. Por isso que no slide está aqui, ó. Já foi idoso, já foi mulher, já foi trabalhador, já, um monte de coisas. E tudo isso está sendo acessado pelo pensamento e pela vontade. Mas não está aqui nesse cérebro físico. Está na mente do espírito. Chamado Vânia hoje, chamado Carlos hoje, chamado Edson hoje, chamado Antônio hoje. Tudo isso, quando nós morrermos, não desaparece com o corpo físico, com o cérebro. Vai conosco. A consciência acompanha o espírito. O cérebro se dissolve em 2 horas. Meus queridos, 2 horas depois que nós morrermos, o nosso cérebro é uma poça d'água. Não tem nada mais. Por isso que se tampa as cavidades para não ficar vazando. É isso. Tudo que nós aprendemos vai conosco. Portanto, não está aqui. Está no campo mental do espírito. Dúvidas? Fala, Carlos. Antônio, Fala. nesse contexto todo, onde entra o campo mental? O campo mental? Porque nós temos o espírito e posso. Melhor você fazer o contrário. Melhor você fazer o contrário. Senão Vamos você lá, vamos lá. Nós temos o corpo físico, nós temos o perispírito. Não. Corpo físico, duplo Ah, etérico, tá. É duplo duplo etérico, perispírito, com todas as suas camadas. Depois do perispírito tem o campo mental. Esse campo mental, onde entra? Depois é o espírito. Depois é o espírito. Uhum. Tá? Isso que você acabou de expor, ele está no campo mental? Campo mental. Exatamente lá. Exatamente lá. Nem no perispírito fica. O perispírito é Sim. apenas o meio que conduz para a mente. Só isso. Por isso que quando perguntaram o que é o espírito, a espiritualidade diz o quê? Para o vosso entendimento é uma fagulha. Uhum. Uma faísca de isqueiro, vamos dizer assim. O que é o espírito? Uma fagulha. Para vosso entendimento. Claro que não é isso, né? Então tá lá, tá? Então nem no perispírito está. Por que nem no perispírito está? Vou explicar melhor um pouquinho para o Carlos entender também. E vocês também, né, que estão chegando. Nós sabemos que determinados tipos de energia material destrói, inclusive, o perispírito. Radiação, por exemplo. Tá? A bomba atômica de Hiroshima chega a afetar o perispírito. Destrói o corpo físico, destrói o duplo etérico e fragiliza, fragmenta o perispírito. Homens bombas, aqueles que se explodem, também fragmentam o perispírito. Pessoas que são... esse exemplo é mais difícil de compreender, não vou falar. Então vejam bem, então, o perispírito está fragmentado, ele não consegue se estruturar para dar uma nova forma física, para uma nova reencarnação. Por quê? Porque o campo mental não é capaz de estruturar o perispírito. Não é capaz. E é necessário todo um processo de trabalho técnico da espiritualidade para se estabilizar o perispírito, para que o campo mental possa controlá-lo e dar uma nova forma. Por isso que eu estou dizendo que nem no perispírito fica. Vai para o campo mental, que é indestrutível nesse caso. Tá bem? Mas pode ser perturbado sim, desequilibrado. Mas vamos ver um pouquinho mais. Memória e raciocínio. Aqui a gente vai entender um pouco mais, tá? O nosso corpo é um aglomerado de células. O espírito é um aglomerado de imagens e ideias. Imagens é a mesma coisa que ideia. Então veja, o nosso corpo ele faz mitose o tempo inteiro. Okay? Lembra lá do mitose é coisa de ginásio, né? Todo mundo deve saber isso. Então nós temos meiose e mitose.
Meiose quando a gente está lá no útero, fazendo todos os processos de multiplicação celular, e mitose é para manter a estrutura, tá bem? Então, o nosso corpo é um aglomerado de células o tempo todo em mitose. E o espírito é um aglomerado de imagens, ideias, o tempo todo se enriquecendo. O que significa isso? Que memória, que você lembra, como você raciocina, como você imagina, são fenômenos da mente, não do corpo. E o que é isso? Memória, raciocínio e imaginação. Em última análise, é como você agrupa e coordena as imagens. Como você retoca essas imagens. Como você faz correlações das imagens. Eu não estou fazendo correlações aqui, eu estou dizendo assim, ó. Onde está a consciência divina? Ah, a doutrina espírita fala tal coisa. Isso é correlação. Tá? Isso pode ser original ou pode ser complexo. Vai depender do quê? Segundo a maior ou menor potência intelectual de cada um de nós. Se eu tenho uma potência intelectual muito avançada, essa potência intelectual consegue fazer correlações mais complexas. Mas se ela não é tão avançada, ela não tem tanta estrutura de ideias, de raciocínio, de imaginação, essa correlação não é tão complexa. Daí nós começamos a perceber as diferenças que existem entre nós. Por que alguém entende algo que está sendo ensinado por um determinado professor, por exemplo, e eu não entendo? E aí eu vou procurar em outro professor a mesma coisa e ele explica de um jeito que eu entendo. Não é assim que acontece com a gente? A correlação mental minha com aquele que eu não entendo é porque ele faz correlações muito complexas para aquilo que eu sei. Eu não consigo acompanhá-lo. Aí eu vou para um outro e ele faz correlações mais simples, que fala comigo. É assim que nós entendemos a espiritualidade. Quando os espíritos que chegam a ter nós são superiores, têm correlações complexas, a nossa mente não entende. Do médium não entende o que ele está falando. E o médium bloqueia, porque ele diz assim: eu não entendo isso que ele está falando. Isso é um monte de bobagem. Bobagem com o entendimento dele, com a mente mais simples que ele tem, com a estrutura correlacional que ele tem. O raciocínio dele não acompanha a mensagem. Não consegue perceber o cerne, a linha mestra, não pega isso. Aí ele vem e traz uma mensagem simples, e o médium adora aquilo. Mas aquela mensagem não traz nada de novo. É algo que ele já sabe, que ele gosta. Porque não enriquece em nada o conhecimento dele. Assim, o que nós precisamos entender é que quanto mais o nosso espírito aglomera, agrega imagens, ideias e trabalha a sua memória, o seu raciocínio e a sua imaginação, mais apto ele está para entender as correlações. Como é que ele faz isso? Pensamento e vontade. A minha vontade é aprender tal coisa. E o meu pensamento está voltado para isso. Esse é o meu foco. Chamamos foco hoje, né? Eu posso ter a vontade, por exemplo, mas o meu pensamento está em outra coisa, nada vai funcionar. Logo eu desisto. Então, o pensamento e vontade, eles têm que ser uma coisa só. Para quê? Para que eu possa adquirir potência intelectual de fazer correlações. Senão, não acontece. Então, pensamento e vontade está na raiz de tudo que nós somos hoje. De como é o nosso comportamento, de como é o nosso entendimento, de como eu vejo o mundo à minha volta e como eu me relaciono com ele e como eu me relaciono com o mundo que eu não vejo. Porque, vejam, procure entender assim, ó, eu sou um ponto e eu estou mergulhado em um mundo que eu não vejo. O meu pensamento e vontade, se for forte, correlações, né, estudo, ele
está sempre analisando, sempre pensando, sempre buscando o conhecimento. É uma minha vontade, um pensamento forte, determinado. Mas, se o meu pensamento e vontade oscila o tempo todo, é aqui, é ali, é aquilo, acolá, eu não me estabilizo. É a minha pensamento e vontade fracos, porque ele oscila o tempo todo, de uma forma banal, eu estou o tempo todo me correlacionando com mentes que se aproveitam dessa minha fragilidade mental. Aqui nós vamos entender por que que muitos e muitos irmãos nossos, parentes, amigos, acabam loucos e acabam internados em sanatórios e hospícios. Porque a confusão vai se estruturando de uma tal forma que já não sabe mais o que é dele e o que não é. E não sabe mais se correlacionar com o mundo material e com o mundo invisível, com o mundo espiritual. E isso causa uma desestrutura não apenas mental, como orgânica. E acaba sendo internado, e ali sim ele já não tem mais pensamento e vontade, porque outros irão determinar por ele. Medicação, castigo, punições, abusos e por aí afora. Né? Mas o pensamento não é unicamente, como a gente já pensava, a ressurreição de sensações anteriores. Ah, o meu pensamento é aquilo que eu lembro da minha memória? Não. Por quê? Porque nós temos uma faculdade que chama-se imaginação. E a imaginação nos domina. Eu posso imaginar, por exemplo, vou pegar um exemplo do Toninho. O Toninho estava mostrando para mim que ele teve uma ideia muito tempo atrás e que ele viu esses dias na internet a mesma ideia que ele teve. Ele imaginou algo há muito tempo atrás que alguém acabou concretizando. Tá? Então, isso é a imaginação. É através da imaginação que nós vamos combinando as imagens. É através da imaginação que nós vamos criando outras imagens. Então, que eu imagino que no trabalho em que eu me encontro, eu estou com o meu pensamento e a minha vontade focados em um processo de conexão que vai me levar para determinado ponto. O meu pensamento e vontade, eu quero que me leve, por exemplo, para uma região em que eu possa trabalhar socorrendo pessoas em desdobramento. Um hospital, por exemplo. E eu imagino qual o hospital que eu quero ir. Eu dar um exemplo aqui, tá? Vocês conhecem o Irmãos Penteado aqui, Irmãos Penteado aqui em Campinas? Conhecem o hospital? Conhecem, não conhecem? Agora pensem assim, ó. Pensem que vocês querem ir ao hospital Irmãos Penteado para socorrer alguém. Mas só pensar não adianta. Aí você une a sua vontade. Com a sua vontade, você se desloca em desdobramento, com o seu pensamento e vontade, você se desloca até o Irmãos Penteado. Mas se você não tem uma ideia de como é o Irmãos Penteado, você não consegue imaginar como é a estrutura do Irmãos Penteado, você imagina. Você imagina. Eu estou imaginando que o Irmãos Penteado é dessa forma, e é por aqui que eu vou trabalhar. Então veja, a imaginação te ajuda a criar outras imagens as quais você não conhece. Você faz uma associação de várias imagens de hospitais, correlacionando um hospital que você conhece na tua cidade, um hospital que você viu na internet, você correlaciona as imagens e estrutura um Irmãos Penteado de acordo com a tua imaginação. Então já não é somente pensamento e vontade, tem que ter a imaginação também. Tá bem? E também a imaginação é uma característica nossa, que todos nós possuímos e temos que saber usar. Bem, então tudo aquilo que surge no médium, memória, pensamento, sensações, depende da vontade do médium.
depende do subconsciente do médium. Como é o subconsciente? Quais são os recursos que ele possui? Qual o tesouro que ele tem? É isso. É isso que vai formar o campo energético em torno do médium que permite que aconteça a manifestação. Então, pensamento, vontade e imaginação cria essa nebulosa, esse campo de energia em torno do médium e permite a comunicação. Então, a imaginação, a abstração, o quanto você se desprende, e a comparação dominam as manifestações do espírito. O que é a comparação? No meu subconsciente, eu comparo a energia que um espírito está emanando no meu perispírito, eu comparo com outra energia. Eu comparo se aquilo que ele está emanando, se aquilo que ele está emitindo de energia corresponde àquilo que ele está passando para o meu pensamento. É esse tipo de coisa. É dessa forma que nós vamos entendendo que não é o que ele fala, mas é o que ele emana. E eu tenho que aprender a fazer essa comparação entre o que ele pensa e fala e o que ele sente. Como é que eu faço isso? Sentindo também. Bem? Mas não é só isso. Da nossa imaginação acontecem os inventos e o progresso da humanidade. Isso que nós estamos fazendo aqui, esse encontro, decorre da imaginação de uma mulher. Não é de um homem. Uma grande atriz de cinema, inclusive. Wi-Fi não foi um homem. Está no nome de um homem porque ele roubou dela. Mas não é dele. É, meus queridos, imaginação. E pensamento, vontade, firmeza. E ali está o resultado aqui nas nossas mãos. Bem? E nós podemos fazer isso também. Então, pensamento e vontade é que dá o norte para a nossa existência. O pensamento e vontade que determina aquilo que eu estudo. O pensamento e vontade determina para onde eu vou. O pensamento e vontade me diz o que é que eu devo fazer. E o corpo obedece. Se o meu pensamento e vontade é dormir, o corpo dorme. Se o meu pensamento e vontade é andar pelas ruas, o corpo anda. Se o meu pensamento e vontade é comer até eu engordar enormemente, o corpo responde. Se o meu pensamento e vontade é entender as coisas do espírito, o corpo obedece, vai usar os seus sentidos para poder aprender a adquirir aquelas sensações. Tá bem? Então aqui nós terminamos esse resumo rápido. Tem muita coisa para se falar, mas é um resumo rápido do nosso estudo de pensamento e vontade. E essa é a finalidade, de sair um pouquinho daquele estudo cotidiano da doutrina espírita. A gente vai voltar nele, mas trazer um pouquinho desses outros estudiosos, como Flammarion, como Delany, como Gelei, para percebermos o quanto há de coisas para se estudar, valiosíssimas para a nossa própria evolução, para o nosso próprio conhecimento. Isso acontece com todos, tá? Tendo consciência ou não, acontece. É pensar e ter vontade, vai. Sim, Ana Laís. De acordo com o pensamento e a vontade, sempre estará certo, de acordo com o meu interesse. Tá bem? Certo. Então, se o meu pensamento e vontade é pegar uma arma e sair matando pessoas dentro de uma igreja, antes de eu começar a atirar, eu vou dizer assim: seja feita a vontade de Deus. Eu vou dizer isso. Hum, Então, pensamento e vontade não é o que nós fazemos, não é o pensamento divino. Não é o pensamento divino. Por isso nós temos aquilo que chamamos de livre-arbítrio. Então, o meu pensamento e vontade, ele pode ser construtivo ou destrutivo. A opção é do espírito. E eu sempre vou dizer, de acordo com a minha formação religiosa, me embasando
naquilo que eu posso chamar de Deus, de Alá, não importa. Eu preciso desse referendo de uma divindade para justificar o meu ato. Mas o meu ato em si não tem nada a ver com a vontade divina. Nada a ver. Nada a ver. São escolhas próprias, minhas. E eu respondo por elas. E ao responder por elas, aí sim eu estou na vontade divina. Assim eu estou. Não sou eu mais. Não podemos esquecer e ignorar que o pensamento e vontade também formam imagens daqueles que estão ao nosso redor. Então, eu estou pensando e a minha vontade está formando campos de imagens, a da Rosília está formando, e estamos todos juntos no mesmo ambiente e fazendo o mesmo trabalho. Tá? Então, haverá sim aí uma mescla muito grande de imagens sendo formadas pelo pensamento e vontade de cada um. Portanto, Dalva, é muito raro que num trabalho que esteja sendo realizado, os médiums concordem no relato, na descrição das imagens que registraram devido a essa situação que eu expliquei. Mas não é isso que diz se o trabalho foi feito ou não. Não é isso. O que determina se o trabalho foi feito ou não é o que surgiu, o que veio projetado na sua mente, porque pode ser reflexo daqueles que estão no entorno. E isso é muito delicado, essa situação, porque muitas vezes, só rápido, não vou aprofundar nisso não, tá? Muitas vezes o médium, ele está dizendo que tem um espírito com ele dessa forma, de relata, descreve o espírito, e não passa de uma imagem criada por ele mesmo. Não é um espírito, é a imagem mental dele. Mas não há problema algum nesse sentido. Então, essa sutileza exige uma abordagem praticamente presencial mesmo, para que possa ser trabalhada, inclusive com dinâmica, né? Mas não atrapalha o trabalho, desde que a vontade e o pensamento daquele trabalhador esteja focado naquilo que ele deseja fazer mesmo, não atrapalha. Lembre-se que eu falei que depende da formação mediúnica de cada um, de quanto o médium, da mediunidade que ele possui, de quanto que ele exercitou, de quanto que ele já aprofundou em si mesmo, quanto ele se conhece como médium, tudo isso vai interferir. Tudo isso vai interferir. Mas não tem nada nesse sentido, não. Fica tranquila, viu? Não esquece, não se preocupa com isso, não. Que o trabalho acontece. Terminou, irmão?